Hello and welcome to my channel. E aí pessoal, tudo bem? My name is Thales, this is my channel about English language. Sou Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. I cover topics ranging from basic to advanced. Temos do nível básico ao avançado e falamos de vocabulário, inglês para negócios, gramática e inglês para concursos, né? Que é um tópico que eu venho gravando nos últimos tempos, tá? Só para enfatizar, gente, tem um curso completo de gramática, nível básico, com explicações em português bem detalhadinho. Tem um curso quase completo de gramática intermediária avançado. Eu não terminei de gravar ainda, mas eu vou terminar de gravar. Mas já tem mais de 200 vídeos só essa playlist. E ao todo nós temos mais de 700 vídeos disponíveis. Então, dá uma conferida no canal. Before we begin, don't forget to subscribe to the channel. Não se esqueça de assinar o canal. Share the content with your friends, with your family, and everyone you know. Compartilhe o conteúdo com todo mundo que você conhecer. É muito conteúdo de qualidade, tá? Give a thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha, prestigie o projeto. Eu gravo vídeos desde o início de 2020 e já temos mais de 700 vídeos, alright? Bom, nós estamos tratando de provas de concurso, especificamente agora a gente está tratando das provas da Petrobras. Haja vista que tem um concurso agora, né? Se você assistiu o vídeo depois, já não tem mais concurso da Petrobras agora, já passou, então não precisa assistir vídeo. Gente, se você está estudando para concurso, qualquer questão de concurso, qualquer texto ajuda, porque nós exploramos interpretação em conjunto com vocabulário e gramática aplicada à interpretação de texto. Então é muito interessante essa abordagem. Eu vou explorar outras bancas também, FCC, ESAF, se tiver prova de inglês, vestibulares. Então é uma vertente muito interessante essa de resolver exercícios. Nós já fizemos todas as provas da CESP/Sebrasp, todas, de 2000 do início dos anos 2000, né, da década dos anos 2000, acho que é 2001, até 2008, que foi a última prova. E agora a gente está explorando, né, em ordem decrescente de data, as provas da CESGRAN Rio. Então, nós já resolvemos a prova da CESGRAN Rio 2018, que foi a última prova da Petrobras para nível superior, e a prova 2017.2. Agora a gente vai resolver a 2017.1, porque naquele ano a gente teve 2 concursos para nível superior, né? E língua inglesa costuma cair para provas para nível superior, tá? Então, dado esse contexto, se você não assistiu, já tem uma série de vídeos para você se preparar, para você estudar inglês com muito detalhe. Então, essa aqui é o link da prova, tá? Essa prova, gente, qual que é a estrutura da prova? Não é uma prova de certo e errado, isso aí você sabe, né? Não é uma prova de certo e errado, é uma prova em que o texto é enorme, tá? Essa prova, ela foi aplicada, eu vou constatar um negócio com vocês, ó. Essa prova foi aplicada dia 11 de agosto de 2017, tá? Que foi o PSP 2017.1. Eu peguei uma prova aqui de médico do trabalho júnior, mas evidentemente, né, tudo. A prova de inglês é a mesma para todas as carreiras de nível superior. Então, na hora que você vai ver os textos, esse texto aqui, que ele tem uma página, que a gente vai começar a explorar hoje, o texto, ele é de agosto e ele foi adaptado. Então, foi um texto mega recente, comparando com a época da aplicação da prova, muito recente, né?
E isso se aplica a todas as provas que eu resolvi com vocês até o momento, tá? Tanto da Sesgran Rio quanto da CESP. Então, qual dica que eu dou? Explore textos recentes também, né? Da indústria de óleo e gás, texto de economia e reportagens de modo geral, ou economia ou textos relacionados a notícias, né, que estão impactando o mundo. Pode cair qualquer coisa na sua prova. Mas o que eu digo que é mais provável é indústria de óleo e gás, energia e economia. Então eu vou ler o texto junto com vocês. Se tiver alguma palavra que eu não souber, a gente vai estudar juntos, tá? Então vamos lá. Oil. O texto 1 tem o primeiro título, óleo, ou petróleo, tá? Os textos, de modo geral, eles falam oil, mas se refere a petróleo, tá? Indústria de óleo e gás, né? Oil and gas, óleo e gás. Overview. Overview, visão geral. Então, esse aqui é o primeiro subtítulo. E temos esse parágrafo enorme aqui. A gente vai ler frase por frase e vamos explorar, tá? The oil industry has a less than stellar environmental record in general, but it becomes even worse in tropical rainforest regions, which often contain rich deposits of petroleum. The most notorious examples of rainforest havoc caused by oil firms are Shell Oil in Nigeria and Texaco in Ecuador. The operations run by both companies degraded the environment and affected local and indigenous people by their activities. The Texaco operation in Ecuador was responsible for spilling some 17 million gallons of oil into the biologically rich tributaries of the upper Amazon. While in the 80s and 90s, Shell Oil cooperated with the oppressive military dictatorship in Nigeria in the suppression and harassment of local people. Bom, tem muita informação aqui, algumas palavrinhas que não necessariamente eu sei, mas depois a gente pesquisa. Então aqui, a indústria de óleo, ou seja, a indústria do petróleo, né? Artigo definido. O oil aqui, ele está adjetivando a palavra industry. Então, a indústria de quê? De petróleo ou de óleo. Tem has, para he, she ou it no presente, eu uso o pronome has, né? Porque o verbo have, que é o verbo ter. Para he, she ou it no presente, eu coloco s no verbo. O verbo have vai ficar has. A indústria de óleo e gás tem um recorde, ou no caso aqui histórico, né? Um histórico ou histórico ambiental menos que estelar, né? Aqui nós temos uma adjetivação less than stellar. Ou seja, é um histórico ambiental não muito bom, né? Que não favorece a indústria de óleo. Deixa eu abrir o Word aqui, gente, só um minutinho. Deixa ele aberto aqui. Então tá, em geral, né, a indústria de petróleo tem um histórico ambiental menos do que estelar, ou seja, não é muito bom. Mas se torna, ou ele se torna, it becomes, se torna, tornar-se, né? Become é o verbo tornar-se, mas se torna ainda pior, even worse. Worse é um comparativo de... Worse é o comparativo de superioridade do verbo bad, tá? Bad, worse. E o superlativo dele é the worst. Ups. O pior, né? Então, bad é ruim, worse é pior,
Aí você costuma usar o comparativo superioridade com a palavra than, né? Pior que, né? Bad, worse than. E aqui depois você tem the worst, o pior ou a pior, certo? Ainda pior, nas regiões rainforest é florestas úmidas, tá? Floresta tropical, né? Rainforest seria as florestas da chuva, né? Florestas úmidas. Em regiões de florestas tropicais. Esse which aqui significa que, é um pronome relativo, né? Que frequentemente contém depósitos ricos de petróleo. Often aqui, gente, é um advérbio de frequência, tá? Engraçado que eu consigo selecionar o texto aqui e não consigo... Não é estranho aqui, olha. Não tô conseguindo selecionar. Enfim, estranho. Aqui, ó, os exemplos mais notórios, tá vendo? The most notorious examples. Aqui nós temos o superlativo, né? The most mais o adjetivo. Os mais notórios exemplos de havoc. Havoc significa confusão. Acho que significa confusão. Tem outros significados também. Destruição, estrago. Não é nem confusão, é destruição mesmo. Vamos ver aqui. Massacre, matança, destruição. Tá, não é confusão não, tá? Então, havoc. Deixa eu ver aqui como que se pronuncia. Havoc, destruição. Então, destruction, wreck, doom, havoc, ruin. Então, destruição, estrago. Palavras que eu conheço são palavras mais comuns, tá? Você tem damage, que é dano, né? Estrago. Mischief. Waste, no caso, é perda, desperdício. Scathe, também é uma palavra bem comum em videogame, pelo menos, né? Offscorings, aqui eu já não conhecia essa palavra. Massacre, carnage. Pogrom, não conheço essa palavra. Massacre e carnage eu conheço. Então é sempre bom você dar uma olhada em sinônimos, né? Sempre interessante. Eu sempre pesquiso os sinônimos, que ajuda a aumentar o seu vocabulário. Então, destruição da floresta tropical, né? Rainforest havoc. Causado por firmas, empresas de petróleo, né? Então, os mais notórios, mais relevantes exemplos de destruição de florestas tropicais causados por empresas de petróleo são a Shell, né, na Nigéria, e Texaco, no Equador. As operações, né, run é correr, rodar, né? Então, as operações conduzidas ou, entre aspas, rodadas ou feitas por ambas as empresas, né? Both é ambos ou ambas. Degradaram, degraded. Aqui você tem o verbo degrade, que é o verbo regular, que significa degradar. E ele aqui está no passado, então eu acrescento ed. Como a palavra degrade, ela já contém então você só coloca o d, né? Degraded. Degradou o ambiente e afetou, também aqui você tem outro verbo regular, que é o verbo affect, afetar. No passado simples, você coloca ed. E afetou pessoas. Indigenous. Será que é indígena isso aqui?
Ou será que é um false friend? Indigenous. É isso mesmo. São as pessoas nativas, né? Os indígenas. Nativos, aborígenes, locais. As pessoas locais e indígenas, né? Local and indigenous people, por suas atividades. There, que é um pronome adjetivo, ele está se fazendo referência a companies, né? As atividades de quem? Das empresas, né? Suas atividades. A Operação Texaco, no Equador, foi responsável. Aqui eu estou falando foi, mas o was é o passado do verbo to be, tá? O passado do verbo to be, que é o verbo ser, estar. Era responsável, foi responsável, né? Para he, she ou it, eu uso was. Para as demais pessoas do discurso, eu uso were. Só lembrando que no caso I was também, né? I was, né? Eu uso I was, he was, she was, it was. Aí as demais pessoas, né? Os demais pronomes, que a gente fala que são os pronomes pessoais, né? Os demais pronomes eu uso were, né? Aí eu vou usar you were, tanto por singular ou plural, né? Porque you pode ser singular, pode ser plural. We e they. Se você quiser detalhe, gente, dá uma olhada nos meus vídeos de gramática, tá? Eu explico isso mastigadinho. Então, a Operação Texaco no Equador foi responsável por derramar, spill é o verbo derramar, spill. Entornar, derramar. Responsável por derramar. Por que que tá com ing, Thales? Porque for é uma preposição. Após preposições, caso eu tenha um verbo, eu coloco ing. Por derramar. Some, alguns, ou seja, em torno de, né? Aqui eu não sei a medida exata. Como eu não sei a medida exata de galões de óleo, eu vou falar some, alguns ou algumas. 17 milhões de galões de petróleo ou de óleo. Aí tem uma palavra aqui que eu não sei o que é isso, ó. Será que é afluente? Porque aqui tá falando Upper Amazon. Ou seja, o Amazon de cima. Upper Amazon, né, na parte superior da Amazônia. Então, eu derramei 17 milhões de galões de óleos nas biologicamente ricas. Aí eu não sei o que é tributary. Parece tributário, né? Vamos ver o que é. Ah, entendi. Tá vendo? É afluente. Afluente. Eu imaginei, tanto que eu falei que poderia ser afluente, né? Ó, a river or stream, um rio ou um fluxo, né? Em direção a um rio maior ou lago, né? Então pode ter o branch, que é ramo ou ramificação, né? Side stream, creek, influent, feeder, que é alimentador, né? Porque é uma ramificação do rio que alimenta o rio principal, né? Tá. Então você não, mas assim, você não precisa saber o que é a palavra. Pelo contexto você vai entender, né? E eu deduzi que poderia ser afluente. Enquanto, nos anos 80 e 90, Shell Oil, né, a empresa Shell, cooperou com a ditadura militar opressiva, né, dictatorship, é ditadura, military, militar, e oppressive, opressiva, na Nigéria, na supressão e harassment é assédio, né? Assediando, né? Assédio das pessoas locais. Então houve uma pressão ali
supressão, né? No caso, é como se fosse censura, né? Supressão de direito de ir e vir, de falar, né? E assédio das pessoas locais. Aqui nós temos um outro parágrafo que se chama action. The simplest and most reliable way to mitigate damage from oil operations would be to prohibit oil extraction in the tropical rainforest. But that is unlikely, given the number of tropical countries that produce oil and the wealth of oil deposits located in forest areas. Thus, the focus is on reducing pollution and avoiding spills through better pipeline management, re-injection techniques, and halting methane flaring. Limiting road development and restricting access can help avoid deforestation associated with settlements. Bom, gente, uma coisa muito interessante que vocês têm que se atentar é que textos de concurso, eles não exploram vocabulário necessariamente do dia a dia. Então tem algumas palavras aqui que você não vai estudar nem em um curso de inglês. Nenhum curso de inglês vai te dar condições de aprender esse vocabulário. Muito do vocabulário que eu aprendi, eu adquiri, entre aspas, esse vocabulário fora, né? Ou seja, foi fora dos limites dos livros didáticos. Então, por isso que eu falo, se você quer aprender vocabulário, você tem que explorar além desses limites, tá? Aqui nós temos o superlativo e temos duas formas de superlativo. Aqui, ó, a forma, né? Maneira ou forma. Aí você tem simplest, mais simples. Simple é um adjetivo curto, né? Tem duas sílabas. Então, eu acrescento o sufixo est. Como a palavra simple já termina com e, eu acrescento apenas o st. E reliable é uma palavra maior, né? Tem mais de duas sílabas. E o superlativo aqui, ele se dá acrescentando a palavra most antes, né? Então, the most reliable, ou seja, a mais confiável. Então, vamos traduzir essa parte toda. Vai ficar a forma ou maneira mais confiável e mais simples para mitigar dano, tá? Dano de operações de petróleo seria, would be, né? É um verbo modal. Would é um verbo modal que a gente traduziria como a terminação iria, né? Be é o verbo ser. Would be seria. Seria proibir extração de petróleo, né? Oil extraction nas florestas tropicais, né? Nas florestas úmidas ou tropicais úmidas, né? Mas isso é, that is, né? That é isso, esse, essa, isso ou aquele, aquela, aquilo. Mas isso é improvável, unlikely. Aqui você tem likely, é provável, unlikely, improvável. Então você usa aqui o prefixo un. Mas isso é improvável, dado, aqui é o particípio do verbo give, né? O verbo give, gave, given. Tá vendo? É o particípio do verbo give, dado, né? Given, mas dado o número de países tropicais que produzem petróleo e a riqueza, wealth é riqueza, wealth, riqueza dos depósitos de petróleo localizados em áreas das florestas. Essa palavra aqui ela é muito comum, tá, gente?
Thus, acredito que seja além disso, eu já traduzi isso com vocês, mas vamos ver alguns sinônimos, né? Então, em consequência, consequentemente, né? Accordingly, consequently, as a result, so. Então, thus é uma palavra muito comum que você pode traduzir como so, in consequence, as a consequence, therefore, accordingly, hence. Hence também é muito usado em vocabulário escrito, tá? Já vi bastante. To this point, so é o... Nossa, tem essa aqui, ó. Hitherto. Hitherto. Nossa. Nunca vi essa palavra. Nem esse thusly, tá vendo? Mas você vendo thusly, você pensa no thus. Ah, tá, thus eu sei. Então thusly teria o mesmo sentido. Dessa forma, tá vendo? In this way. Dessa forma, que foi como eu traduzi, né? Dessa forma, o foco está em. Porque focus exige a preposição on, tá? Focus on the exercises. Focus on studying. Foque em estudar. The focus is on reducing. Por que está com ing? Porque on é preposição. O foco está na redução de poluição e evitar, né? Avoiding. Ele está com ing porque ele está seguindo a mesma lógica, né? Porque está dizendo que tem dois focos diferentes. Um deles é reduzir a poluição e o outro é evitar vazamentos ou derramamentos, né? Então o foco está em reduzir a poluição e evitar vazamentos ou derramamentos através de, through é através de melhor gestão de gasodutos, ou de dutos, né? No caso não é gasoduto, né? São os dutos que, dutos de petróleo mesmo. Técnicas de reinjeção, reinjection techniques, e halting. Halt significa parar, né? Agora eu tenho que ver o que é esse methane flaring. Acho que flaring quer dizer chama de metano. Acho que é flaring, methane, flaring. What is methane flaring? Deixa eu pegar a tradução que às vezes fica melhor, mais fácil, né? Ó, queima de metano. Tá vendo? Que flare tem a ver com fogo, né? Flare. Então eu imaginava que seria algo relacionado a fogo, né? Então queima de metano, né? Methane flaring. Mas eu queria ver essa outra palavra aqui, halting. Halting. What do you mean by halting? O que você quer dizer por halting? Descontinuar, trazer um fim, né? Acabar. Então, causar a descontinuação. Então, é isso mesmo, parar, tá vendo? Então, todas as palavras que eu estou pesquisando são palavras que eu já imaginava o significado, mas eu gosto de olhar eventuais sinônimos e explicações, né? E colocar um fim ou acabar com a queima de metano. Limitar. Aqui você está começando uma frase com palavras com ing, mas essas palavras com ing, elas são sujeito aqui, né? Ou seja, limitar desenvolvimento de estradas, né, rodovias, limitar desenvolvimento de estrada e restringir acesso pode ajudar. Can é o verbo poder, no sentido de capacidade, né? E possibilidade, aqui é possibilidade. Pode ajudar a evitar
Deforestation, ou seja, é o desmatamento, né? A gente fala desmatamento, mas seria desflorestação, né? Associada com a ocupação. Settlement significa ocupação, ou seja, as pessoas vão passar a povoar aquele lugar. E isso vai causar, naturalmente, entre aspas, né? Um desenvolvimento ali, né, de comunidades e pode causar a desmatação, né? Desmatação. Bom, esse parágrafo aqui ele já fala de biocombustíveis, tá? A gente vai explorar esse parágrafo. Não vai dar tempo de ver o texto todo, porque o texto é enorme, né? Estão vendo, né? E olha que essa prova, ela tem mais de um texto. Biofuels. O que é biofuels? São os biocombustíveis, né? Fuel é combustível. Biofuels, biocombustíveis. The energy and technology sectors are investing heavily in alternatives to conventional fossil fuels, but early efforts to use crop-based biofuels have had serious environmental consequences. Aqui diz que os setores de tecnologia e energia estão investindo. Aqui nós temos o presente contínuo, né? Verbo to be, mais o verbo principal acrescido de ing. Aqui é o gerúndio, investindo. Pesadamente, aqui nós temos um advérbio, né? Eu tenho a palavra heavy, que é pesado, certo? Eu tiro o y e acrescento ILY e transformo o adjetivo em um advérbio. Então, estou investindo pesadamente em alternativas aos combustíveis fósseis convencionais. Adjetivos em inglês, eles vêm sempre antes, né? Substantivo. Aqui você tem um substantivo principal, que é fuels, combustíveis. Aqui, o tipo de combustível, que é fóssil, combustíveis fósseis convencionais, né? Mas, esforços iniciais, né? Early quer dizer cedo, inicial. Esforços iniciais para usar biocombustíveis baseados em plantações, né? Crop é plantação. Tem a ver com coisas que você cultiva, né? Crop. Tá vendo? Farming. A cultivated plant that is grown as food. Então, é uma planta cultivada que é crescida, entre aspas, ou seja, é cultivada, plantada como comida, né? Especialmente um grão, fruta ou vegetal. Crop-based quer dizer baseado em plantações. Aqui é um adjetivo, né? Que está unido com o hífen. Muito comum também em inglês, né? Já vimos vários exemplos disso em prova. Tem tido, have had. Então, os esforços iniciais, né, para usar biocombustíveis baseados em plantações têm tido, have had, o verbo have, mais o verbo principal no particípio passado. Como o verbo had, o verbo have aqui é da estrutura do presente perfeito. Este verbo had já é o verbo ter, é o verbo principal, tá? Tem tido consequências ambientais sérias ou graves, né? While some believed biofuels, fuels that are derived from biomass, including recently living organisms like plants or their metabolic byproducts like cow manure, would offer environmental benefits over conventional fossil fuels. The production and use of biofuels derived from palm oil, soy, corn, rapeseed, and sugarcane have in recent years driven up food prices, promoted
large-scale deforestation depleted water supplies, worsened soil erosion, and lead to the increased air and water pollution. Still, there is hope that the next generation of biofuels derived from farm waste, algae, and native grass and weeds could eliminate many of the worst effects seen during the current rush into biofuels. Aqui tem muita palavra interessante, hein? Enquanto alguns acreditaram, né? Believed é acreditaram que os biocombustíveis, o que aqui está implícito, tá? Seria o that, tá? É como se aqui entre o believed e o biofuels você tivesse essa palavrinha aqui, ó. While some believed that biofuels, só que não é necessário usar, né? Então, enquanto alguns acreditaram que os biocombustíveis, aí aqui tem um tracinho, ou seja, ele vai conceituar o que é biocombustível aqui. Ele nem precisava fazer isso, né? O artigo nem precisava fazer isso. Ele está até te ajudando, né? São combustíveis que são derivados de biomassa, incluindo organismos vivos recentemente, ou que estiveram vivos recentemente, tais como plantas ou seus subprodutos, né? Byproducts é subproduto, é um produto derivado, né? Seus subprodutos metabólicos, como, né? É como se fossem tais como cow manure. Manure, eu acho que tem a ver com fezes mesmo, né? Deixa eu ver, fezes é algo que é usado como adubo. Deixa eu ver se é isso. Animal dung used for fertilizing land. Dung, essa palavra é nova pra mim. O que é dung, gente? Ah, tá vendo? Excremento de animais. Manure. Aí, é uma palavra nova que eu acabei de aprender, ó. Dung. Não conhecia essa palavra. Feces, droppings. Droppings é legal, né? Interessante, porque drop é largar, cair, né? As fezes, elas caem, né? Drop. Então é isso mesmo. Cow manure, seja fezes de vaca. Ofereceriam, né? O último leva o verbo por ia. Então, ofereceriam. Offer, oferecer. Would offer, ofereceriam benefícios ambientais sobre, ou acima, né? Em relação a, sobre combustíveis fósseis convencionais. Vírgula. A produção e uso de biocombustíveis derivados de, derived from é derivados de óleo de palma, soja, milho. Essa palavra eu não conheço. Rapeseed. Seed é semente, tá? Seed é semente. Agora, rapeseed, faço a mínima ideia do que é isso. É essa plantinha aqui. Tá, mas eu vou ver a tradução porque não tá... Vou ver a tradução, tá? Colza. Nunca ouvi falar, gente. Eu não ia saber. Eu ia saber que era uma planta, né? A palavra rape, só pra vocês terem uma ideia, a palavra rape sozinho significa estupro, né? Nada a ver. Mas rapeseed, evidentemente, não é isso. Mas não conheço essa palavra, colza. Mas é essa plantinha bonitinha aqui. Essa plantinha bonitinha aqui, né? Óleo de canola, sei lá. Rapeseed oil. Pode ser. E cana de açúcar, né? Tem nos anos recentes levado a, né? Driven up quer dizer levado para cima, dirigido para cima.
ou direcionou, orientou para cima. Porque driven é o particípio do verbo drive, né? Drive, drove, driven. Particípio passado do verbo drive. E quando eu falo driven up, quer dizer que levou para cima ou elevou preços dos alimentos, preço de comida, né? Food, alimentos ou comida. Promoveu o desmatamento em grande escala. Acabou, depleted. Deplete quer dizer acabar, consumir completamente, né? Depleted water supplies, ou seja, acabou com as fontes, as nascentes de água, né? Fontes de água. Piorou a erosão do solo. Soil erosion, erosão do solo. Worsened. Aqui, ó, nós temos um verbo que ele... Olha só que interessante. Eu mostrei para vocês a palavra bad, que é ruim. Você tem a palavra worse, que também é um adjetivo que significa pior, né? Ou seja, é um comparativo de superioridade do adjetivo bad e é um comparativo irregular, né? Porque os comparativos de superioridade de substantivos curtos, ele se dá acrescentando ER, né? Por exemplo, você tem a palavra cheap, barato. Cheaper, mais barato que. Cheaper than. Aí você vai pegar o adjetivo worse e vai transformar em um verbo. Worsen, que é piorar. E o passado e o particípio passado da palavra worse são regulares, então você acrescenta ed. Então quer dizer, worsened significa piorou, piorado. Então, erosão do solo piorada e leva a, né? Leads to quer dizer que leva, do verbo levar a alguma coisa, leva a poluição da água e ar aumentada, né? Increased. Increase é aumentar, increased, aumentada, né? Still, mesmo assim, né? Still, there is hope. Mesmo assim, ainda mesmo assim existe esperança. There is hope. There is, que é o verbo existir. Haver, existir, né? Como a palavra hope, que é esperança, está no singular, eu uso there is. Se fosse no plural, eu usaria there are. Still, no início da frase, não é ainda, tá? Still pode ser várias coisas, tá, gente? Still pode ser algo que esteja parado, né? Still body, seja o corpo parado. Pode ser algo relacionado à calma, silêncio. The still of the night, a quietude. E ele pode ser também, mesmo assim, apesar disso, tá vendo? However, in spite of that, nevertheless. Então essas palavras aqui, gente, vocês têm que saber para um concurso, tá? Nevertheless, however, in spite of that, notwithstanding, já vi também. Nossa, é muita palavra, gente. Essa aqui eu nunca ouvi falar. Nonetheless, howbeit, nunca ouvi falar. Bom, enfim. Então, mesmo assim, né? Ou seja, apesar disso, é uma ideia contrária. Então, por quê? Aqui eu estou falando de um cenário catastrófico. Desmatamento, fornecimento de água que estão... que acabaram, erosão do solo que piorou, poluição, mas, mesmo assim, existe esperança que a próxima geração, next é próxima, né? A próxima geração de biocombustíveis derivadas de, from, ele indica origem, né?
é uma preposição que indica origem. Então, derivado de waste é o quê? Lixo, né? Lixo, fezes, ou seja, lixo das fazendas, que seria as fezes, né? Cow manure, né? Que as fezes da vaca, enfim, adubo, né? Algas e sementes e plantas nativas, né? Grass seria mato, né? Matas nativas. Poderiam, aqui could é o passado do verbo can, indica possibilidade, né? Um verbo modal. Could eliminate, poderia eliminar. Muitos ou muitas, many aqui, tá vendo? Pode ser muitos ou muitas. Muitos dos efeitos piorados, vistos, né? Sina aqui é o particípio do verbo se. Se, só, seen. É o particípio. Então, ver, viu, visto, né? Vistos durante o presente, a presente corrida, né? Rush significa corrida, pressa. Não tem a hora do rush? É a hora que tá todo mundo correndo, né? Que as ruas estão lotadas, que o trânsito está engarrafado. Então, é a corrente, ou atual corrida para os biocombustíveis, tá? Então é isso, gente. Próximo vídeo, a gente vai continuar explorando o texto. Tem os parágrafos da eficiência e tem um parágrafo falando do desenvolvimento de desenvolver novas tecnologias e depois tem a conclusão, tá? Se você já quiser ir olhando o texto, já ajuda, né? É a prova da Petrobras do concurso 2017.1. Tá lá no site da Sesgran Rio. Até o próximo vídeo, pessoal. See you next time.